Em 7 de março de 1808, a esquadra trazendo Dom João VI e a família real portuguesa chegava à Baía de Guanabara. Pela primeira vez na história, uma monarquia se transferia para o Mundo Novo. A colônia se transformava na sede do poder português. Essa é a história contada na exposição Rio de Janeiro, capital de Portugal, no Arte-Sesc do Flamengo. Foi um pedido do Sesc de fazer uma exposição em homenagem aos 200 anos da chegada da corte, que atendesse tanto a um público infantil como ao adulto, ao jovem, e de uma forma simpática, divertida, lúdica, que contasse a história. A gente reuniu uma equipe que tem 2 consultoras de história, 2 historiadoras, a Cláudia e a Maria do Carmo, 2 museólogas pesquisadoras, Maria Eugênia e Elaine, uma consultora de economia, que foi Marta Prochnik, e juntos fizemos mais ou menos, elaboramos um roteiro e dividimos por temas, até porque o espaço pedia que dividisse, já que as pessoas não têm um circuito obrigatório. Então nós começamos com uma linha do tempo para situar as pessoas, porque um fato não acontece solto no tempo nem no espaço. Então a gente começa no Tratado de Tordesilhas e vai até a independência do Brasil. E ali a gente tem o que acontece nos países da Europa, o que acontece em Portugal, em alguns países da América e no Brasil. E a pessoa pode, se olhar com cuidado, com atenção, ela vai ver uma coisa que acontece às vezes na Inglaterra, na França ou na Alemanha vai influenciar diretamente o que acontece no Brasil. Painéis, objetos, receitas culinárias, gravuras de Debré, esculturas de Mestre Valentim, atividades interativas e até uma maquete ajudam a contar como a chegada da corte de Dom João mudou os rumos da história brasileira. A transferência do reino para o Rio de Janeiro modificou hábitos e costumes, além de ter dado início ao desenvolvimento econômico e social do país. A gente tem uma mudança do centro do poder. Quer dizer, o centro do poder estava na Europa, o centro do poder passa a ser no Rio de Janeiro. Lógico que isso vai mudar completamente a situação do país. Quer dizer, você tinha restrições enquanto colônia, as capitanias, por exemplo, elas não podiam se comunicar. Havia uma legislação que proibia abrir estradas, porque era uma forma de controlar, inclusive, principalmente na época do ouro. Então, elas não se comunicavam entre elas, era muito pouca a comunicação. Isso muda completamente, quer dizer, pelo contrário, cria-se legislações, leis que vão tentar acelerar esse processo e recuperar esse tempo perdido. Então, a gente tem mudanças econômicas brutais, lógico, quer dizer, um país que não podia, tudo vinha de Portugal, ou passava por Portugal, ou tinha que ir para Portugal, era cheio de limitações. É um país que não podia, inclusive, estrangeiros muitas vezes entrar. Houve casos de pesquisadores que viajavam pela América do Sul e não puderam desembarcar no Brasil, porque mantinha esse segredo de tudo que havia aqui para não despertar a cobiça, claro. Então, tudo isso vai mudar completamente todo o resto. Quem mais tinha dinheiro vivia de uma forma muito simples e pobre, né? Você não tinha acesso a produtos de consumo, a luxos. As pessoas eram levadas em rede porque você não tinha carruagens, né? A própria corte, quando chega, que vem meio que fugida, né, correndo
tudo muito rápido, demora um tempo para chegarem veículos adequados à corte. E tudo isso vai mudar a comida, vai mudar a roupa, vai mudar o dia a dia, vai mudar a forma de transporte, vai mudar o comportamento das mulheres, vai mudar toda a vida das pessoas e do país. Uma curiosa galeria de retratos de Dom João VI e da mulher, Carlota Joaquina, mostra como os artistas da época tentaram aperfeiçoar as feições do casal de monarcas. Um curta-metragem exibe imagens de prédios centenários que continuam de pé mesmo depois de 2 séculos. A maquete indica as construções que resistiram ao tempo e mostra como era o centro da cidade antes de desmontes de morros e aterros. Outro recurso que transporta o visitante ao passado é um aplicativo desenvolvido pelo Instituto Pereira Passos. Os navegantes acompanham a ocupação e a transformação de bairros cariocas ao longo dos anos, desde o início da colonização até os dias de hoje. Da mesma forma que as pessoas vão ao cinema para assistir filmes americanos ou europeus, o que foi, ver Guerra nas Estrelas, por exemplo, todos aqueles elementos existem na história do Brasil. Você tem traições, você tem complôs, você tem intrigas, você tem todos os elementos. Então, o que a gente quer é contar essa história de uma forma agradável e despertar, principalmente, o interesse para a nossa história, que é muito interessante. A exposição fica em cartaz até o dia 1º de junho no Sesc Flamengo. O endereço é Rua Marquês de Abrantes, número 99. A mostra é aberta ao público de terça a sábado, de meio-dia às 8 da noite e aos domingos, de 11 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita.